Em lugares, em lugares de semblantes descorados, de semblantes abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam brilho. Já imaginou a inteligência irradiar brilho? É mais ou menos como a gente vê alguns desenhos a respeito da passagem de Jesus entre nós. Você vê que os artistas, eles querem representar uma certa áurea, uma certa emanação de inteligência de forma quintessenciada, que alguns deveriam perceber. Para alguns, era um pouco perceptível o nível intelectual de Jesus, a energia inteligente de Jesus e a vida. Ele não falou, eu sou a vida, caminho, a verdade e a vida? sim. Então, uma outra, a vida irradia, a inteligência e a vida irradiam esse brilho. Aí, ó, que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Aí, aquela auréola dos santos, né? Aquela luminescência na região da cabeça. Beleza? Sim. De forma mais detalhada, isso a gente vai ver no livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque o que as pessoas percebiam, uma radiação em volta da cabeça da pessoa, a luminescência, né, do centro coronário, do centro cerebral. Só que se a gente lê o livro Nos Domínios da Mediunidade, lembra aquele grupo de médiuns sentados em torno de uma mesa? Sim. Essa energia, eles estão ali em oração, está unida. Todos eles estão formando um círculo de luz amarelo. E depois do círculo de luz amarelo, que não tem representação em lugar nenhum, os pintores não pintaram o que André Luiz descreve. Então, tem uma luminescência, essa luminescência aqui, a auréola dos santos, está unida na cabeça dos médiuns, com uma faixa de luz amarela. E depois começa outras colorações que vão em faixas, em anéis mais longínquos, e é tão longe que ele parou de prestar atenção. O André Luiz, lembram disso? Bem. Ainda, como eles estavam em oração, eles estão em sintonia com o plano espiritual superior. Aquela mensagem anterior aqui da rainha, ela não falou que a prece é o que une o céu à terra? Foi. Então, em cima da cabeça deles, quando eles estão em oração, está caindo umas faíscas luminescentes, e não para de cair, e elas ficam até girando em torno da cabeça deles. Né? Porque esse é o contato com o pessoal de cima, feito através da oração, como nos explicou a rainha aqui. E isso você não vai achar em nenhum lugar. Não tem ninguém que tenha desenhado isso. Agora o André Luiz relata no livro Nos Domínios da Mediunidade. Em outros livros relata mais coisas, né? Lembra as mãos desses espíritos saindo grande energia luminescente, ou do livro dos mensageiros, as orações, as músicas. Beleza. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Beleza? Então, a infância é rápida. A vida isenta de cuidados e de angústias é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Aí você não precisa, então, de tantos cuidados na fase infantil, na fase juvenil, não tem angústia, não tem dor, não tem machucado, não tem doença. E a vida, em vez de ser aí de 80, 90 anos, ela é bem mais 300 anos. 300 anos. Já pensou? Então, Em princípio, então, Allan Kardec tem muito bom senso, ele não faz afirmações categóricas. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Então, em regra, no local em que se vive mais tempo, 300 anos,
o grau de adiantamento desses mundos é melhor. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Então, a morte não tem a decomposição que a gente vê, não tem. Longe de causar pavor, a morte é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Ninguém está em dúvida sobre, né, a vida futura após o fenômeno da morte, que nos locais não é Está através travando, João. vida, já não estando encerrada na matéria compacta. Então, percebe? Não é... Travou? Vai sempre me falando. Durante Está travando, João. a alma... Não ouvimos. João. Não ouvimos. Está travando? Tá travando. Como Inclusive, sua imagem está travada. Sumiu. Cadê o João? O João está se locomovendo. Tá, vamos lá. Voltou? Voltou, o João voltou. Então, vamos lá. Durante a vida, a alma já não estando encerrada na matéria. Então, o que significa isso, né? Imagina um perispírito com pouco conhecimento, com pouco desenvolvimento das virtudes, ele é meio semelhante ao próprio corpo físico, né? Então, digamos assim, ele está muito atrelado, perispírito e corpo físico, muito jungidos. Mas nesses mundos superiores, não. A alma não está presa ao corpo, né? Ela não está encerrada, colada, grudada na matéria. Ela irradia. Tá tipo eu aqui, ó, né? Ó, imagina que essa luz solar aí atrás é o meu perispírito. Tá brilhando. Ó, tá fora do... Dele também, tá brilhando. Quem? É a janela aqui atrás. A janela aí. O meu é meio fingido aqui, né? Porque é a luz solar, ó, tá vendo? Mas A imagina minha também. É isso aí, o perispírito irradiando fora do corpo. E goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, de separação entre o perispírito e o corpo físico, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, deu para entender aí, por exemplo, do que ele está falando aqui. Quando a gente ora, quando a gente faz uma oração, o nosso perispírito, ele se emancipa, ele, digamos assim, ele se expande, ele adquire claridades, ele faz uma sintonia com o plano superior. Ora, se nesses mundos se vive mais ou menos antecipado, então o perispírito está bem desprendido do corpo físico e a transmissão do pensamento, a mediunidade é para lá e para cá. Lembra quando Paulo, por exemplo, Paulo ficou 3 anos no deserto, depois ele voltou para Palmira, recebeu o dinheiro do irmão de Gamaliel e foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele achou que ia, digamos, ser bem tratado, foi mal tratado por todo mundo, né? Ele foi atrás da casa da irmã dele, foi mal recebido por um senhor. Foi na casa de um amigo dele, Alexandre, foi mal recebido, foi posto para fora. Foi na igreja do caminho, ninguém recebeu ele, sabiam disso? Aí ele viu o tamanho do amor de Jesus, porque a única pessoa que, digamos, que amava ele no mundo era Jesus, ou Ananias, lá em Damasco.
né? Mas quando ele vai para... Mas depois ele foi recebido na casa do caminho. Pedro só não abriu as portas de cara para ele. Mas no dia seguinte ele mandou o Barnabé ir visitá-lo na pensão em que ele estava, pagou as coisas, aí que ele veio, né? Mas ele vai fazer... Aí tá, ele fica na igreja do caminho, fica lá, não sei, um mês. Aí depois ele vai no templo. Ele faz uma oração no templo, porque ele queria fazer o contrário do que Pedro sugeriu. Pedro falou para ele assim, ó, aqui em Jerusalém não vai ser bom para ti, está desenvolvendo ainda as tuas virtudes. É melhor você ir embora de Jerusalém, porque o pessoal aqui vai te massacrar. Nem os judeus te aceitam, porque você é considerado louco ou mentiroso, e também os cristãos aqueles não vão te perdoar. Apesar do ensino do perdão, você vai ser mal visto em qualquer lugar. Aí ele sai na cidade, vai, e numa hora ele entra no templo. Aí ele faz uma oração fervorosa, porque ele queria levar a vida que Estevão levou. Aí ele faz uma oração fervorosa. Aí, quando ele faz uma oração fervorosa, o perispírito dele se emancipa do corpo físico, né? Adquire as propriedades luminescentes, aí ele consegue ver um espírito superior, que era Estevão, e diz para ele sair da cidade, sair de Jerusalém. Então já serve para nós a ideia disso aí, ó. A gente não está nesses mundos aqui elevados em que a transmissão do pensamento é livre. Então a gente está no mundo de provas e expiações. Mas a oração, naturalmente, a dedicação ao bem, o estudo, a prática do bem, isso vai nos permitindo uma sintonia com a espiritualidade superior pelo desenvolvimento das propriedades do perispírito nas orações. Deu para entender? Uhum. Então vamos lá. Nesses mundos felizes, as relações são sempre amistosas. Entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho. Isso não tem aqui no nosso, né? Não, desculpa. Então, lá, relações sempre amistosas e não tem ambição. Nem pela guerra, que é consequência dessa ambição, dessa intenção de subjugar, beleza? Nesses mundos felizes não há senhores, não há escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral, a superioridade intelectual estabelece diferenças entre as condições e dá a supremacia. Porém, essa supremacia é no seguinte sentido: o que é superior moral e intelectualmente, ele quer ser o... O que ele quer ser? Peraí, eu perdi. Hã? Estão ouvindo aí, gente? Eu me perdi. Estamos lendo no item 10. Sim. O homem não procura elevar-se acima do homem. A gente está 1, 2, 3, 4, na quinta linha do item 10. Tá. Então, digamos, o superior moralmente e intelectualmente, que tem supremacia. Para que ele usa essa supremacia? Para auxiliar. Para servir. Exatamente. Servir. Lembra? O maior é o servo de todos. Ele não usa para ser servido, para ser beneficiado. Ele vira o servo de todos. Tem autoridade? Tem. Mas para servir aos outros. A autoridade é sempre respeitada, porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do próprio homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros. Falta chão, né? Falta chão. Não lhes constituindo um tormento esse desejo. Então, não é tipo a gente com certa ansiedade, está fazendo uma coisa pensando em outra. Não, eles vão com equilíbrio, com reflexão, né? Não é de forma tormentosa,
o desejo de se tornar um espírito puro, mas uma nobre ambição que o faz estudar de vez em quando. Não, com ardor. O ardor para igualar-se a eles, aos espíritos. Então, eles estudam com ardor. Todos os sentimentos delicados, todos os sentimentos elevados da natureza humana, lá se encontram engrandecidos e purificados. Beleza? Beleza. Pensa na delicadeza de uma mãe. Pensa em sentimentos de nobreza. Nesses locais estão muito mais engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja, nesses locais são desconhecidos. Ah, que espetáculo, maravilha. Né? Um laço de amor, de fraternidade, une todos os homens. E isso, de certa forma, existe mesmo, porque é a união do perispírito, a união dos pensamentos. Né? Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens. Vê aí, nos mundos superiores, possuem bens. Então, existem os bens, como tem na colônia Nosso Lar, né? Tem carros, tem livros, tem cadeira, tem mesa. Em outros mundos superiores ao Nosso Lar também tem. Esses bens têm maior ou menor quantidade dentro das casas, das pessoas. Lembra do livro Nosso Lar? O Lísias tem uma harpa, né? Uhum. É. Ele tem livro, lá tem banheiro, nas casas. Em outros locais tem também. Só muito para cima que não, né? Então, possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da Inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Então, todas as casas têm o que é uma necessidade. Algumas têm mais coisas, outras têm menos, mas ninguém está desprovido dos bens necessários. Beleza? Uhum. Lembra que no Nosso Lar também ainda vale o dinheiro. É, tem a moeda, né? Como que era o nome? Bônus hora. O bônus hora é em papel moeda. Lógico que tem o bônus horas interno, que é realmente algo que jamais se perde, as propriedades purificadas e engrandecidas no perispírito, mas em Nosso Lar também ainda vale grana, ainda tem dinheiro. Uma palavra, o mal não existe nesses mundos. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem. Precisais da noite para admirardes a luz. Precisais da doença para apreciardes a saúde. A Joana de Ângeles fala isso, né? Que se não existisse o sofrimento, a gente não valorizaria a alegria, a paz, a saúde. Daqueles outros... hoje, né, João? Oi? Mais que nunca que estamos vivendo um momento de hoje de reflexão, né? Mais do que nunca estamos vivendo um momento de reflexão. Não há necessidade desses contrastes nesses outros mundos. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporcionam eterna alegria que não é perturbada, nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato com os maus, que lá não tem acesso. Beleza? Tudo bem? Beleza. Aí esses espíritos também saem de lá, vão para regiões inferiores para trabalhar, como é o ministro Sanzio. O contato com os maus dessas regiões inferiores nas quais eles vão não gera angústia. É claro que pelo amor eles ficam sensibilizados, tem algum grau de sofrimento, mas é um sofrimento divino, não é um sofrimento como o nosso. É um sofrimento sabendo que essas pessoas mas elas melhorarão e eles trabalham para isso. Deu para entender? Sim. É um sofrimento que
que, digamos assim, só é derivado do amor e da sabedoria. Não é um sofrimento como o nosso, um sofrimento angustioso, quando entra em contato com pessoas más. Eis que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender, né? Quer dizer, não tem angústia lá, a luz é eterna, a paz não é perturbada. Ele, o homem, o espírito humano, foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque o superior, e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu claridades celestes. Só pode falar do que conhece. Porém, à medida que se eleva, à medida que se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Beleza? Tudo bem, gente? Beleza, tudo bem. Por exemplo, ele vai pintar mais coisas do mundo inferior, porque ele não conhece esses locais, né, superiores. Agora você pega Sócrates, vai na introdução do Evangelho, ele vai falar de mundos melhores, né? Ele vai falar de forma antecipada do cristianismo e do espiritismo, mas é que ele vem de um bom lugar. Mas é no geral, não. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial, quer dizer, não age como partidário, a favor de um grupo, de um partido e não do outro, ou nenhum dos seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faz que partam todos do mesmo ponto. A nenhum dota melhor que aos outros. Então, a história de qualquer espírito é a nossa história. Quer dizer, Deus é justo, né? Deus é justo. É óbvio que ele está criando de forma incessante. Então, ao longo do tempo, quando a gente, digamos, foi criado, já existiam espíritos puros, mas se pegar a história desses espíritos puros com a nossa história, com a história de um espírito primitivo, a nossa é a mesma história. Isso. Todo mundo... O ponto de partida foi o mesmo. E o de chegada também será o mesmo. É o que fala a questão 565 do Livro dos Espíritos, né? A gente pela forma espiritual, a gente passou pelo mineral, então, mas ainda tem mineral. Depois foi para o vegetal, para o animal, depois hominal, depois a gente vai ser um espírito angelical. Mas o angelical já foi mineral. Então, a história é a mesma. Uhum. Os primeiros postos são acessíveis a todos, cumprindo a eles conquistá-los pelo trabalho, alcançá-los o mais cedo possível, ou permanecer inativos durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, digamos, tem liberdade, você pode ficar inativo e permanecer muito tempo, séculos e séculos, no lodaçal da humanidade. Não foi assim que Gregório fez? Ele não ficou 1 milênio em regiões inferiores? Foi. Verdade. Vinculado aos dragões? Uhum. E os próprios dragões, eles estão na situação de dragão desde a época de formação da Terra. Diz lá no livro Libertação, concorda? Quer dizer, aí a gente faz uma inferência. Eles estão nessa condição, melhorando pouco, basicamente estacionários há 4,5 bilhões de anos? Que horror. É por aí. É. É tanto tempo que a gente tem que botar na dúvida. Bota mais como pergunta do que como afirmação. Para a gente que já tem um pouquinho desse conhecimento, ver tudo isso aqui nos causa espanto, né? E fala assim, nossa, estou tão longe, estou tão perdido. Agora, imagina quando foi escrito mesmo o Livro dos Espíritos, né? O que era um livro desse aqui naquela época? Falar de tudo isso aqui, né? Trazer esse conhecimento naquela época que não se conhecia nada. Conhecia só
só o catolicismo com seus dogmas, né? Com seus rituais, né? Nossa, deve ter causado um alvoroço. Muita luminosidade, né? Não só o catolicismo, né? A gente já tinha naquela época, já tinha o hinduísmo e tinha o budismo, tinha essas outras, né? Do Oriente ali, já Sempre tinha existiu. Mas era mais fechado, né? O conhecimento geral não tinha, era mais barbaridade, era mais, às vezes até, entre aspas, bruxarias, né? Daquela época do que realmente um conhecimento. Então, um livro desse aqui trouxe... Eu acho que quem lesse um livro desse aqui mesmo, aí você começa a entender o que significava ler um livro, ler nesse quilate aqui, né? É trazer o conhecimento religioso para a praça pública e também o mediúnico, né? Antes fechado em círculos restritos. Exatamente. Vão controlando o tempo aí, que eu estou sem relógio aqui. Não, tá bom. Continua. Vamos continuar. Mundo de expiação, ações e de provas. Oi? São 8h30. Já tá no horário. Mas a gente hoje começou, já era 15 para as 8. Vamos mais. Né? Tá bom. Então vamos lá. Começa logo com uma pergunta, né? Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta considereis a terra em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes, não em todos, né, indica que ela não é um mundo primitivo. Então já vê aí o seguinte. Qual é que é a diferença entre o mundo primitivo e o mundo de expiações e provas? O nível intelectual da maioria dos habitantes. Se o nível intelectual da maioria dos habitantes é nenhum eu estou forçando, né? Questões de palavra. É muito baixo, então é um mundo primitivo. Se há já um desenvolvimento intelectual significativo, para a maioria, não para todos, então já não é um mundo primitivo, é um mundo de expiações e provas. Então, indica que a Terra não é o mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabam de sair das mãos do Criador, né? Aí, criações digamos assim. Então, tá vendo os prazos que ele coloca? Essa mensagem é de quem? Santo Agostinho. Deve ter muito conhecimento, principalmente, no caso aqui específico, tem que dar uma lida no livro Evolução em Dois Mundos, né? Então, vê aí. Saiu das mãos do Criador, desenvolveu o intelecto, mas ainda é um intelecto baixo. Esse é o período do mundo primitivo. E ele considera, mesmo que tenha passado aí milhões de anos, ainda é um mundo primitivo. Porque a maioria do tempo do planeta Terra não tinha nada aqui, nem bactéria. A vida é recente na Terra. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Sim, quantos bilhões? 4,5. 4. 4,5 é o período de existência da Terra, mas quando surgiu a vida é muito mais recente. Então, o prazo sem vida é mais longo do que o prazo com vida no nosso planeta. É verdade. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso no mundo de provas e expiações, né? Então, tem certas qualidades. Mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados representam esses numerosos vícios, representam um indício de grande imperfeição moral. Não uma pequena imperfeição moral, uma grande imperfeição moral. E os habitantes. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem as suas faltas. Então, qual é a razão da gente estar aqui? Estamos expiando faltas, porque na maioria temos grandes imperfeições morais.
Por meio de quê? De trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Deu para entender? O que vocês entenderam aí? Vou fazer uma pergunta direta. As raças selvagens estão em expiação na Terra? Não. Não. Eles são crianças, né? São crianças. Elas estão num curso educativo, mas não são em expiação. Então, você vê aí, vai nos aborígenes australianos ou grupos de indígenas lá, aqui e acolá, eles não estão em processo de expiação, apesar de viverem, às vezes, né, em lugares inóspitos e tal. Eles não estão expiando. Não estão. Vem depois das Mas raças... aí também se misturam com a gente, né, João? E aí aprendem a não ter moral mais. Meu Deus. Quer dizer que em vez de eles desenvolverem, eles pioram. Se misturam com a gente, pronto. Só aprende o que não presta. Quem vai ser responsabilizado por desfazer esse aprendizado? Nós. Que não presta? Nós. Exatamente, nós. Então, ó, quando a gente se compromete ensinando o que não deve num grupo aqui, lá ou acolá, uma hora a gente vai reencarnar entre eles. Lembra do livro Missionários da Luz? O André Luiz, ele chega na casa de um senhor que deveria estar participando de um curso a respeito da mediunidade, e aí ele está, na verdade, se relacionando sexualmente com 3 mulheres, estando desdobrado do corpo físico. É o Marcondes. Aí André Luiz chega nesse local para ver o que aconteceu, porque ele está faltando o curso. Ele vai falar 4 palavras. Aí o espírito que é superior a ele diz: ninguém te deu autorização para te falar isso? Se você falar isso, você vai criar junto dessas pessoas um século de necessidade de trabalho. Percebe a importância da palavra? Agora, é óbvio, a gente chega nessa vida e até, digamos assim, tem um baque com o que André Luiz nos fala, com o que Kardec nos fala. Mas, com relação a isso, a gente já carrega uma bagagem pesada. Concordam? João, então, a gente fica pensando aqui na realidade nossa que a gente conhece aqui no Brasil. Esses índios lá na Amazonas, como você falou, lembra que o cientista chega para investigar, eles ficam chegando, demora a chegar perto, igual os animais, até adquirir uma certa confiança, aí toca e sai correndo. Uhum. E eles são inocentes. Eles têm mais medo do que entender que o homem pode causar um mal, na verdade, né? Porque os humanos, a inteligência, às vezes, adquirida pelo ser humano, serve para o mal, né? Lá na Amazônia, aqueles índios inocentes. Então, eles não estão em expiação. Esse aqui é o ponto do livro aqui. Vem depois deles as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos, quer dizer, as raças selvagens, em vias de progresso. Eu não sei, a boa parte dos índios do Brasil já estão até melhor que raças semicivilizadas, às vezes, né? Já. Então mesmo. Em outros locais, tem muitos semicivilizados. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, ele mesmo coloca, Santo Agostinho, que aí se desenvolveram pouco a pouco ao longo de períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Beleza? Beleza. Então, algumas delas já chegaram
a atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos esclarecidos. Não são nem milhares, mas estão ali na média das pessoas. Quando eu morei em Ponta Porã, a gente fazia um trabalho com os indígenas em Cerro Corá. Aí já é do lado do Paraguai. Então, eles tinham as aldeias dele, a aldeia mesmo, e tinha um ponto de referência na cidade de Pedro Rony, né? E a gente trabalhava com eles ali. Eu tenho uma imagem assim, bem interessante do indinho. Nós construímos um banheiro com um chuveiro. Quase matamos um indinho afogado, porque ele queria saber de onde que saía a água, porque ele nunca tinha visto um chuveiro na vida dele. Ele entrava no chuveiro e ficava olhando para cima, né? Mas o interessante era assim, ó, que eles não tinham, você percebe que não tem a maldade mesmo, não tem aquela maldade. Às vezes, mesmo quando eles brigam, quando já tem a interferência também, além, como a gente vê hoje, da cachaça, que é muito grande, né? Mas ainda também tem aquela posse. Quando tinha briga entre eles lá, ou alguma coisa assim, porque a gente tinha um intérprete que só falava em Guarani, né? E a gente não. Mas você vê que não havia essa maldade da disputa em si. Quando a gente passava no lado do Brasil, próximo ao Paraguai, a Dourados, você via a diferença desses índios que já tinham mais contato com o ser humano, que daí muitos já roubavam, e roubam hoje, para Dourados é assim. A influência da cachaça era muito maior. E aí, mais tarde, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa mediúnica lá com um cristiano, numa sexta-feira, no discípulo. E teve uma comunicação lá exatamente falando isso, que os índios, eles não estão aqui para ser tratados com diferença, falando lá do jeito que tratam, né? Mas sim que eles vieram para se aproximar do ser humano para a evolução. E hoje nem eles mesmos eram capazes de ver a Terra, eles estavam num período de transição tão diferenciado que eles não eram capazes de ver a Terra mais como aquela mãe, né, aquela natureza que tudo dá, e também não conseguia se colocar diante dos homens. Então, que estava uma geração ali, a comunicação falando do espírito, que naquela geração eles estavam muito perdidos. Que não conseguia nem se inserir ao homem e não conseguia mais ver a terra, né? A mãe que eles viam, tudo tirando da terra, os deuses da terra lá. Então, fica assim, você vê que, aí a gente lendo aqui, você vê certo esse desenvolvimento, né? E daí veio o que a Malu falou. Aí, de repente, quando chega no ser humano, como foi no caso específico da cachaça, como estão se matando, se suicidando, hoje a gente vê, é uma degradação total. E perder a identidade. Perdem a identidade. E aí você vê bem assim o que está escrito aqui, o que vocês falaram aí. Eu trabalhei na Fundação Nacional de Saúde e a gente tratava da saúde indígena, né? Então, a gente via muito, inclusive, jovens suicidando, tá? A gente contribuía com a cesta básica, porque eles embora você desse raiz, tudo para eles plantarem e tal, eles não queriam, eles queriam a cesta. Só que o que eles faziam? A maioria do homem, não era a mulher. O homem pegava a cesta básica, tá? E isso que é toda identificada, como escrito lá, Ministério da Saúde e tal, tudo bonitinho, tá? E aí a gente entregava aquela cesta, eles iam nos bares que tinha pela localidade e trocavam por cachaça. Aí, quer dizer, a família ficava em casa passando fome, tá? E eles enchiam a cara de bebida, tá? Então, era muito difícil. O problema do índio em si, tá? Foi essa aproximação com a gente, tá? Eles, no que a gente deveria ter evoluído eles, mas no que eles se aproximaram da gente, eles se aproximaram de forma, quer dizer, nós, né, levamos para ele uma cultura totalmente errada, tá?
Levamos bebida, levamos... inclusive, nós tivemos casos, tá? Eu trabalhava na área jurídica e a gente teve casos de motoristas nossos, porque a gente agendava consulta médica e ia pegar na aldeia para levar para o hospital e tudo mais, né? Nós tivemos motoristas que se relacionaram sexualmente com as indígenas, entendeu? Aí o índio queria matar, o índio lá da mulher, engravidou. Olha, era uma confusão, tá? Quer dizer, tudo culpa nossa, entendeu? É muito difícil. Então, é o que o João disse, quem que vai pagar? Nós. Nós vamos pagar pelos erros que cometemos com eles, tá? Porque a gente, em vez de fazerem, de dar uma evolução para eles, nós trouxemos ele para a nossa cultura totalmente errada, tá? Que a gente deveria até ter aprendido a deles e ter ficado com a deles. Em alguns locais tem índios que estão em melhores situações, né? Mas boa parte tem realmente aí vínculo com vícios aprendido conosco, né? E a gente vai ter que desfazer isso aí. Tem a área indígena que eles não, por exemplo, lá ali no Alto Amazonas, tudo ali também em Roraima, tem uma civilização dos Yanomamis que eles não se misturam com o branco, né, como eles chamam. Eles não se misturam, eles não falam outra língua a não ser a deles, entendeu? E assim, o pessoal vai lá tudinho para levar remédio e tal, mas eles mantêm distância. Sabe? Eles não agregaram isso aí, não. Eles continuam com a cultura deles. Mas são poucos, muito poucos hoje em dia. São raros, né? Então, vamos lá. Vamos. Os espíritos em expiação, se podemos nos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Quer dizer, são estrangeiros. São esquisitos. Os que estão em expiação são estrangeiros aqui. Não são silvícolas, não são selvagens. Quer dizer, você entendeu? São estrangeiros. Quem tá espiando aqui na Terra não é um espírito terráqueo. Aí vai no livro A Caminho da Luz. Não é da raça amarela e não é da raça negra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem causa de perturbação para os bons. Então, a gente vê que a expiação tem vínculo com em um certo progresso em outro mundo, mas lá você ficou perturbado, você é banido de lá. Por conta da obstinação no mal. Exato. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados com a missão de fazer que estes últimos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. Aí a gente vê na Terra, quem é espiando? É o pessoal de capela. O pessoal de capela está espiando na Terra, mas eles nos auxiliaram para que nós tivéssemos a escrita e tivéssemos capacidade de domesticar animais, controlar o fogo, desenvolver a agricultura, desenvolver o uso adequado das águas. Viram aí como é a coisa? Sim. Os trouxeram de lá. Aquela língua, por exemplo, sânscrito, é a língua falada lá em Capela. Vai dar origem às diversas línguas. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Quem está vendo não são selvagens e não semi-civilizados. É no grupo das raças mais inteligentes que nós temos as pessoas que estão espiando.
De outros mundos. São para estas, as raças mais inteligentes, também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas, né, nesse grupo, maior sensibilidade, e por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que pelas raças primitivas. Beleza? Deu para entender? Sim. Então, os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Exatamente. Aí passa por uma dificuldade, uma miséria, ela sofre mais do que uma outra pessoa, porque ela tem uma sensibilidade do que um mais primitivo, porque ele é mais sensível. Percebe? Então, aquela contrariedade, aquela dificuldade, o desgosto, ela sofre mais do que alguém mais primitivo. Cujo senso moral se acha ainda mais embotado. Beleza? Beleza. Sim. Paulo, quando ele está no processo de transformação dele, ele queria levar uma vida dura para que ele, digamos assim, adquirisse uma força espiritual maior. Então, você vê ele saindo depois que ele foi viver no deserto para viver a vida dura. 1000 dias consecutivos no deserto. Depois ele vem andando de Damasco para Jerusalém, de camelo dromedário ou de cavalo. Essa viagem vai demorar uma semana. Ele vem andando. Comendo o quê? Bolo de cevada. Pelo amor de Deus. Ele vai comer bolo de cevada. Era o que ele tinha para comer. Aí passam umas caravanas. O instinto diz assim: eu vou pegar a ajuda dessa moçada, vou numa caravana dessa aí. Mais fácil. Aí o raciocínio diz: não, eu vou porque eu tenho que adquirir uma rigidez maior. Quando essas dificuldades acontecem com as pessoas mais inteligentes, elas sendo mais sensíveis, sofrem mais. Certeza. Um beduíno andarilho aí. Vai daqui, vai para lá, não está sofrendo com nada. Tá a Terra acostumado. nos oferece, pois, dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade de mundos expiatórios é infinita, mas que tem como caráter comum. Então, o que caracteriza um mundo como a Terra de provas e expiações? Tem um caráter comum entre todos eles. Qual? O fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Deve entender a coisa? Então, é o mundo de provas e expiações, você já lembra. Ora, então, é o mundo de provas e expiações? Boa parte dessas pessoas tem nível intelectual elevado e ali eles estão espiando. Eles estão, nesse mundo, degradados de outro. Eles têm nível intelectual e têm maior sensibilidade. E eles estão em expiação. E vieram de outro local. Então, o mundo de provas e expiações vamos dizer em palavras grosseiras, uma espécie de prisão. Sabe? Não, anunciar as palavras aí, vai. Mas isso. Tem diferença entre, no caso, assim, mundo de expiações e mundo de prova? Pergunta assim, o mundo de prova seria mais para aqueles espíritos que já são um pouquinho mais evoluídos do que aqueles que precisam espiar? Mas para não ficar muita coisa, muita divisão, muita subdivisão, eles já juntam provas e expiações como um assunto. Né? Então, digamos assim, primitivos. Qual é a diferença? Mundos primitivos. Falem vocês aí. Como é que a gente caracterizaria um mundo primitivo? A inteligência é ínfima, se existir. Nível intelectual da maioria dos habitantes quase nada. Para entender, basicamente nenhuma. Mundo de provas e expiações. Nível intelectual alto. Alto. Mas moral lá embaixo. Moral baixo. Então, degradados, vieram de outro local. Aprontaram lá, foram transferidos para o mundo de expiações e provas.
Mas esse a gente pode dizer que estão em expiação, os que são degredados, porque o nosso mundo é de provas e expiação. Então, tem gente que está em provas só, que é menor o grau de sofrimento do que expiação, não é? Ou não? Vamos ver com as palavras do livro. No mundo de provas e expiações tem raças selvagens? Tem. Tem raças semi-civilizadas? Tem. Eles estão em expiação? Não. Não. O que caracteriza o mundo de provas e expiações? A maioria dos habitantes de nível intelectual alto, e nessas raças mais elevadas eles estão expiando. E eles foram expulsos de outro local. Entendi. De outro mundo. Beleza? Que eram obstinados pelo mal e a moral muito baixa. Obstinação pelo mal, vícios morais numerosos. Isso. Ô, João, me fala uma coisa que eu tenho uma dúvida. Porque Só se eu soubesse, não digo logo que eu não sei. Não, no caso, nós, porque no A Caminho da Luz, né, são 4 raças que descem de capela. E tem aqui já tinham 2, que eram os africanos e o negro, né, e o amarelo, que era o oriental. Então, e nós somos o quê? Eu digo, nós aqui hoje, nós também viemos de capela. Ai, Jesus. Nós somos arianos, o que nós somos? Digamos assim, fica difícil para eu responder isso daí, né? Mas nós já somos uma mistura. Porque, no caso, o ariano misturou, né? Então temos uma descendência ariana. Mas também somos formados aí da raça negra, né? Então, digamos assim, para mim fica difícil de eu falar. Mas uma coisa é certa, nós estamos no grupo dos mais inteligentes. Nós não somos raças selvagens nem semi-civilizadas. Agora, alguém sabe da sua vida anterior, pelo menos? Não. Que a gente viveu pela Europa, né? Viveu pela Europa, algum período lá pela Europa, em vida pregressa, a gente não podemos fazer uma afirmação categórica, mas a gente pode, em princípio, pressupor que a gente veio aí da raça ariana, né? Uhum. A gente talvez seja capelino. Eu já vivi em um lugar aí que eu lembro bem. Mas não era boa coisa, não. Todos nós, né, Chata? Todos nós, né? Ninguém aqui tá livre de nada, não. Nós não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui porque erramos muito. E agora... Mas a gente já teve muitas encarnações em vários países. Todos nós. Mas estamos pagando um centavinho da nossa dívida. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, né? E aí a gente está vendo aí, né? A inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente a inclemência da natureza e a perversidade dos outros desenvolve a qualidade do coração e a qualidade da inteligência. Como? A gente fica mais sábio, fica mais manso com a perversidade dos outros e com as provas que a natureza nos dá. Beleza? Esse é a consequência do que a gente está vendo da pandemia atual. Melhor qualidade de coração, maior desenvolvimento intelectual. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Quer dizer, a própria dificuldade vivida gera progresso para a pessoa que está vivendo a prova. Santo Agostinho. Beleza, gente? Beleza. Estamos vivendo um belo ensaio, né? Atualmente. Estamos na oportunidade da prova. Estamos vivendo belos ensaios. Exatamente. Paramos aí? Paramos aí, né?
É melhor. Para Que horas fazer são? São 8h56. Vamos parar aí. As próximas vezes, vamos ver se a gente começa mesmo 8h30, 8h35, aí a gente para por aí, né? 7h30. 8 não, 7h30. 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 A gente aí que tem que trabalhar, tá atrapalhado, né? Amanhã eu tenho compromisso. Amanhã acho que eu não vou poder assistir a aula. Vocês me tem gente lembrem, aí que tem gente, que- de pôr para gravar, que às vezes eu esqueço, viu? Tá, A gente aí beleza. que vender Tá as bom. coisas, pagar as contas, pagar os boletos. Os boletos não param de chegar. Boleto é o que mais chega. Atender telefone. Esse daí não tá na quarentena, não. Não tá. Tá no teletrabalho, né? Tá. Então vamos começar às 7h30 e terminar às 8h30, né? Vamos. Beleza, João. Beleza, gente. Quem faz a oração, então? Ainda não fez, gente. Magda. Cadê a Magda? A Magda A saiu. Magda tá aí? Oi, tô aqui. Eu tinha desligado o vídeo. Ah, tá. Faz aí, Magda, a prece. Elevemos nossos pensamentos a Jesus e agradecemos por podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, mas unidos pelo coração, para mais do que isso tudo. Agradecemos, Senhor, por toda a proteção que nos tem sido destinada em todos os momentos. Que esse amparo, que esse amor também possa alcançar a todos nessa humanidade, principalmente aqueles mais necessitados. Amanhã possamos estar aqui reunidos novamente para aprendermos um pouco mais os seus ensinamentos. Deus conosco, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Tchau, Deus. galera. Fiquem com Deus. Muita paz. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu não estarei, mas a gente se encontra depois. Beijo a todos. Se quiser. Beijo.